Oi gente, tudo bom? Meu nome é Amanda Tomé, eu sou professora de Química e hoje eu tô aqui para falar com você um pouquinho sobre a introdução à Química Orgânica. Mas para isso você vai ter que colar aqui comigo porque tá começando mais um Cai no Vestibular. Muito bem, o nosso assunto de hoje, introdução à Química Orgânica. Eu separei aqui pra gente 3 tipos de classificações que a gente faz nessa introdução à Química Orgânica que são muito importantes porque costumam aparecer por aí nas questões da vida, tá bom? E a primeira classificação é a classificação da ligação. Bom, a gente já conhece os 3 tipos de ligação covalente que a gente vê tanto na orgânica quanto na inorgânica. A gente tem 3 tipos: ligação simples, dupla e tripla. Só que eu tô interessada em ir um pouquinho mais além. Eu vou classificar cada um desses tracinhos, ou seja, cada uma dessas ligações em ligação sigma e ligação pi, tudo bem? Bom, então a primeira dica que eu dou pra você é a seguinte: escreve essas 3 ligações. Aí o que você vai fazer? Você vai colocar uma ligação sigma em cada uma dessas ligações. E o resto, Amanda? O resto a gente vai complementar com pi. Bom, olhando então para o que a gente obteve, a gente observa o seguinte: todas as ligações elas apresentam uma ligação sigma. E a ligação dupla e tripla vão apresentar também a ligação pi. A ligação dupla apresenta uma pi, a ligação tripla apresenta 2 pi, tá bom? Então você já aprendeu aqui como classificar a ligação na introdução à Química Orgânica, tá bom? Muito bem, então vamos para a nossa próxima classificação, que é a classificação do carbono. Muito bem, como é que eu vou classificar o meu carbono? Qual é a ideia que vai fazer com que eu consiga classificar essa ligação? A gente vai pensar o seguinte: primeira coisa, carbono faz 4 ligações. Só que aqui, para fazer esse tipo de classificação, eu estou interessada na quantidade de vezes que esse carbono se liga com outro átomo de carbono. Então, por exemplo, vamos começar pelo carbono primário. Qual é a definição de um carbono primário? É aquele que se liga a até um átomo de carbono. Então, se você observar aqui comigo, todos os carbonos das extremidades, eles são carbonos primários. Eles são muito semelhantes. Das 4 ligações que eles fazem, 3 são com hidrogênios e uma é com átomos de carbono. Então vamos pegar até esse aqui, ó, da pontinha pra gente observar, ó. 3 ligações com hidrogênios e uma com outro carbono. Então todos os meus carbonos primários aqui são semelhantes, né? Eles fazem 3 ligações com hidrogênio e uma com átomo de carbono. Bom, mas uma coisa que a gente tem que refletir é por que a gente pensa na definição como o carbono primário sendo aquele que está ligado a até um átomo de carbono. Bom, existia uma outra classificação para o átomo de carbono que não estava ligado a nenhum outro átomo de carbono. Como esse exemplo que eu vou colocar aqui para você. Antigamente, né, a gente costumava chamar esse carbono, que não estava ligado a nenhum outro átomo de carbono, de nulário. Só que hoje em dia a gente não usa muito essa classificação, né? Ela está caindo cada vez mais em desuso. A gente está usando a definição de carbono primário para definir o cara que está ligado a nenhum átomo de carbono e o cara que está ligado a um átomo de carbono. Tá bom? Bom, seguindo aí, nós teremos o carbono secundário, que é aquele que das suas 4 ligações faz 2 com outros 2 átomos de carbono. Então observa comigo se esse cara aqui do meio não é um átomo de carbono secundário. Olha lá, das 4 ligações que ele faz, 2 são com hidrogênios e as outras 2 com átomos de carbono. Ah, Amanda, mas não, ó, ele tá ligado com hidrogênio. Não, na verdade, essa maneira como a gente representa é uma maneira que a gente chama de condensada. O hidrogênio, ele só faz uma ligação. Então a gente deixa ele juntinho aqui com o carbono com base nessa ideia. E na ideia de que o carbono tem que fazer as suas 4 ligações, tá bom? Seguindo aí, quem nós temos? Ele, o carbono terciário. Bom, o carbono terciário, das suas 4 ligações, faz 3
com outros 3 átomos de carbono. Então observa comigo que se esse cara aqui, ó, não é um átomo de carbono terciário, das 4 ligações que ele faz, uma é com hidrogênio e 3 são com outros átomos de carbono, outros 3 átomos de carbono. E para fechar, nós temos o carbono quaternário, sim, é aquele que de todas as suas ligações, todas mesmo são feitas com átomos de carbono. Então observa esse cara aqui, ó, ele está fazendo 4 ligações com 4 átomos de carbono, né? Então ele é o carbono que a gente chama de quaternário. O que a gente precisa trazer aqui de ideia importante na hora de fazer uma classificação? Eu preciso lembrar o seguinte, ó, quando eu tenho esse tipo de situação, eu olho para cá e penso, poxa, cada um desses carbonos está fazendo uma ligação dupla com outro carbono. Então eles são secundários? Não, por quê? Porque a gente não está pensando no tipo de ligação, a gente está pensando na quantidade de vezes que o átomo de carbono se liga com outros átomos de carbono. Então aqui você observa comigo que esse carbono está se ligando uma vez com este outro carbono. A diferença é que ele está se ligando de maneira a fazer uma ligação dupla. Então eu não levo em consideração a ligação, eu levo em consideração a quantidade de vezes que ele se liga com átomos de carbono, tá? Mas assim, a quantidade de vezes que ele se liga com um átomo de carbono. Aqui ele se ligou uma vez, então ele é um carbono primário, tá bom? Cada um deles, né? Carbono primário. Muito bem, classificamos ligação, classificamos o carbono, agora nós vamos para a hibridização. Apesar de eu colocar aqui para você a hibridização do carbono, o que pode passar uma ideia de que esse tema, né, só existe para o carbono, não é bem assim. Na verdade, a gente pensa em hibridização para todos os átomos. Só que aqui, como a gente está na química orgânica, o grande astro dela é quem? O carbono. Então, a gente pensa a hibridização para ele. Bom, eu tenho 3 tipos de hibridização. sp3, sp2 e sp. Mas aí você pode estar se perguntando, Amanda, o que significa esse S e esse P? Eu não sei se você lembra, por acaso, né, de quando você fazia distribuição eletrônica, você ficava lá, 1 S2, 2 S2, 2 P6. Esse S e esse P são os mesmos daqui. Só que aqui a gente está trazendo uma outra ideia, que é uma ideia de orbital, né? Os orbitais que vão realizar as ligações químicas, tá bom? E o que seria esse orbital? Bom, a definição mais básica que a gente pode usar é que o orbital é aquela região do espaço onde eu tenho maior probabilidade de encontrar elétrons. Consequentemente, vai ser aquela região do espaço onde vão acontecer as ligações químicas, tá bom? Bom, então eu tenho 3 tipos de hibridização. Aqui a gente vai simplificar essa ideia, a gente vai classificar, né, o carbono de acordo com a sua hibridização, observando a maneira como ele se liga. Então observa comigo aqui, esse carbono, ele faz 4 ligações simples, né? Se você vê 4 tracinhos, significa que você tem 4 ligações simples. Muito bem, toda vez que o seu carbono faz 4 ligações simples, agora você traz a sua mãozinha para sua frente para você treinar comigo. Olha lá, 1, 2, 3, 4 ligações simples. Conta os vãos entre a sua mão. 3 vãozinhos, não é? Então o meu carbono é sp3. Esse carbono também pode ser chamado de tetraédrico. Por quê? Porque a geometria dele, a organização desse carbono, né, e de suas ligações no espaço, forma uma geometria, uma organização que a gente chama de tetraédrica, tá bom? Bom, a gente também pode ter o carbono sp2. Agora traz a sua mãozinha para frente, olha lá, o carbono sp2 faz uma ligação dupla. Tá bom, Amanda, ele faz uma dupla. Como é que a gente representa isso na nossa mão? A gente junta 2 dedinhos, tá lá uma ligação dupla e faz também 2 simples, olha lá, 2 simples. Muito bem, agora vamos contar os vãos. 1, 2. 2 vãozinhos, o meu carbono é sp2. Agora nós vamos entrar na terceira hibridização, que é a hibridização do tipo sp. Nela eu tenho 2 tipos de situação. Uma situação onde o meu carbono faz uma ligação tripla, olha lá, e uma simples. Conto o vãozinho, 1. E eu tenho uma outra situação onde o meu átomo de carbono faz 2 ligações duplas. Olha lá, junto o dedinho, sobrou um vão. Então o meu carbono é sp1.
Ah, Amanda, você colocou SP ali. A gente, química é tudo preguiçoso. A gente não coloca quando não sabe. Quando não pode, não precisa, a gente não coloca. Mas você pode colocar para se lembrar justamente dessa regra da mãozinha que eu conversei com você, tá bom? Bom, algumas coisas que a gente precisa pontuar. Eu acabei não comentando da SP2, a geometria triangular, e essa é mais fácil da gente observar, por quê? Olha lá, vê se não parece um triângulo, né? Perfeito. E aqui não tá uma retinha, não tá uma linha, a geometria ela é linear, tá bom? Então conversamos aqui bem rapidinho sobre temas que são importantes quando a gente fala de introdução à química orgânica. Eu espero que você tenha entendido tudo direitinho, que não tenha ficado nenhuma dúvida, e eu te espero também no nosso próximo episódio do Caio no Vestibular. Um beijo!